Doutor Marco, o que é um exame admissional? O exame admissional é obrigatório por lei, em conformidade com as normas regulamentadoras, e o objetivo é identificar se o trabalhador está apto ou não a exercer uma atividade profissional. Doutor Marco, quais os documentos que são necessários para o trabalhador realizar o exame admissional? Ele precisa levar um documento com foto, identidade, CNH, e pode levar também algum documento da sua saúde, carteira de vacinação ou exames recentes de algum problema que ele tenha. Doutor Marco, quais são os componentes de um exame admissional? O exame começa com um questionário detalhado sobre a saúde do trabalhador e as suas condições físicas. Depois, o médico faz uma avaliação com este questionário para identificar quais são os problemas de fato que esse trabalhador possui. Ele também passa por exames com a enfermagem, medindo a pressão, a frequência cardíaca e, dependendo dos riscos, são realizados exames complementares. Doutor Marco, por que os exames admissionais são importantes? No exame admissional, o médico pode identificar problemas de saúde do trabalhador que serão agravados pelo trabalho que ele vai executar. Também são identificadas doenças crônicas que podem necessitar cuidados especiais. Por causa desses fatores, o exame admissional é muito importante antes do trabalhador entrar na empresa. Doutor Marco, o que é o ASO? O atestado de saúde ocupacional, o ASO, é um atestado médico declarando se o trabalhador está apto ou não a exercer uma determinada função dentro da empresa. Ele é obrigatório por lei e está determinado pela norma regulamentadora. Doutor Marco, quando deve ser realizado o exame admissional? O exame admissional deve sempre ser realizado antes do trabalhador entrar na empresa, no máximo no dia em que ele está começando esse trabalho. Doutor Marco, quais testes são realizados durante um exame admissional? É feita uma avaliação clínica, um interrogatório, é feita a avaliação pela enfermagem, é feita a consulta com o médico do trabalho e os exames complementares ocorrem quando existem riscos que são necessários ser medidos. A função respiratória, a função cardíaca, pulmonar, enfim, dependendo de cada situação. Doutor Marco, quem que paga pelo exame admissional? A empresa, o tomador dos serviços, é sempre o responsável financeiro por todas as ações do Programa de Controle Médico em Saúde Ocupacional. Doutor Marco, os exames admissionais podem identificar condições de saúde mental? Sim, existem muitas situações em que a própria norma regulamentadora já aponta que é necessária uma avaliação psicológica do trabalhador. E essas avaliações são feitas através de questionários e entrevistas. Doutor Marco, os exames admissionais são obrigatórios? Sim, esses exames são exigidos pela norma regulamentadora NR7, que determina que todo trabalhador, antes de começar a sua atividade na empresa, deve fazer um exame admissional. Doutor Marcos, como os resultados dos exames admissionais são comunicados? Os resultados eles são comunicados pessoalmente ao trabalhador, de forma sigilosa. A empresa não pode receber cópia desses exames. Isso é uma coisa que algumas empresas às vezes pedem, querem ter uma cópia desses resultados, mas isto não é permitido. Doutor Marcos, quais são as implicações de não passar no exame admissional? Quando um candidato ele recebe inapto no exame admissional, ele pode ser adaptado a outra função, mas aquela para a qual ele estava candidato, ele está inapto, ele não pode exercer aquela atividade por algum motivo. E isso é comunicado na hora ao trabalhador. Doutor Marcos, como os exames admissionais ajudam na prevenção de acidentes? Eu vou dar um exemplo bem simples. Um trabalhador pode necessitar fazer um esforço físico maior, carregar algum peso, e no exame médico é constatado que ele possui um desvio importante na sua coluna. A coluna tem algum problema que qualquer esforço, qualquer sobrecarga ergonômica pode agravar, pode causar dores, problemas. Então o médico tem a obrigação de dizer que ele não estará apto a executar aquela atividade em decorrência da sua restrição física. Doutor Marco, quais doenças ou condições de saúde são mais frequentemente avaliadas? Durante o exame médico admissional, a gente observa muito problemas respiratórios, problemas osteomusculares,
problemas do coração. Esses são os mais frequentes, mas às vezes a gente encontra pessoas que têm perda auditiva, que por conta disso não podem executar determinada função. Doutor Marco, o que é um teste de função pulmonar e por que ele é importante? O teste de função pulmonar mede a capacidade do pulmão. E quando o trabalhador vai estar exposto a situações tipo poeira, fumos metálicos ou outros que podem prejudicar a sua capacidade pulmonar, é muito importante a gente ter uma medição prévia e depois um acompanhamento para saber se existe alguma coisa que está prejudicando essa capacidade. Doutor, o exame admissional pode ser usado para discriminar candidatos? Não, nunca. Nós não podemos discriminar ou deixar de admitir um funcionário por alguma condição específica. Eu vou citar exemplos. Se uma mulher está grávida, nós não podemos investigar, fazer algum teste para saber se ela está grávida, porque isso é uma discriminação contra a mulher. Se um trabalhador tem teste de HIV positivo, ele está se tratando, ele também não pode ter a sua admissão recusada por conta disso. Doutor Marcos, qual é a validade do exame admissional? O exame admissional ele tem validade de 6 meses, 1 ano ou 2 anos, dependendo da atividade que o trabalhador vai realizar. Mas normalmente ele é sempre feito antes de entrar na empresa. Os exames que são feitos posteriormente são sempre os exames periódicos. Doutor Marco, qual é a relação entre o exame admissional e o PCMSO? O Programa de Controle em Saúde e Segurança Ocupacional, PCMSO, determina quais são os riscos em que o trabalhador vai estar exposto e quais são os exames que o médico deve realizar para prevenir, para acompanhar, para garantir que o trabalhador não seja prejudicado durante o seu trabalho. Doutor Marco, existe algum acompanhamento após o exame admissional? Sim, depois que o trabalhador entra na empresa, são realizados exames periódicos, que são aqueles exames que vão acompanhar se as medidas que foram colocadas estão funcionando ou se o trabalhador teve algum agravamento da sua situação de saúde e necessita alguma correção, alguma medida específica. Doutor Marco, quais são os principais benefícios de implementar um programa de medicina ocupacional na minha empresa? Em primeiro lugar, o programa vai identificar quais são os riscos em que os trabalhadores estarão expostos. Depois ele vai promover medidas para mitigar, para eliminar esses riscos. E isto é muito saudável para a empresa porque evita muitos problemas para os trabalhadores e problemas de indenizações trabalhistas e outros. Doutor, como a medicina ocupacional pode ajudar a reduzir o absenteísmo? Isso é uma coisa que afeta muito fortemente as empresas. Muitos atestados, muita ausência, muitas faltas dos trabalhadores. Então, um programa de medicina ocupacional bem feito identifica previamente situações no admissional, evitando que trabalhadores que vão ter agravamento dos seus problemas estejam expostos e possam causar dificuldades à empresa. Depois, um programa de medicina ocupacional, colocando ações preventivas bem orientadas, também evitam complicações e levam a empresa uma situação de saúde e de ambiente de trabalho adequados, fazendo com que haja maior produtividade e maior rentabilidade para a empresa. Doutor, qual é a relação entre o PGR e o PCMSO? O Programa de Gerenciamento de Riscos, PGR, ele identifica dentro da empresa quais são as situações que trazem alguma possibilidade de risco à saúde do trabalhador. E o PCMSO, que é o Programa de Controle em Saúde Médica, vai promover ações para controlar a saúde e monitorar a saúde e o bem-estar do trabalhador durante o seu contrato de trabalho. Doutor Marcos, quais são as obrigações da minha empresa em relação à medicina do trabalho? A empresa deve custear toda a identificação dos riscos ocupacionais, a medição destes riscos e depois as medidas que vão mitigar ou eliminar esses agravantes à saúde, de forma que é de responsabilidade da empresa identificar, tomar medidas e monitorar tudo o que acontece com a saúde dos seus trabalhadores.
Doutor Marco, como a medicina ocupacional pode ajudar a gerenciar exposições a substâncias perigosas no local de trabalho? Testes de exposição e medições ambientais são fundamentais para identificar os níveis que essas substâncias se encontram no meio ambiente. E aí a equipe pode tomar as medidas adequadas de proteção e monitoramento da saúde do trabalhador. Doutor, o que é um exame admissional e por que ele é importante? O exame admissional é feito antes do trabalhador entrar na empresa e ele é importante para identificar situações de saúde que o trabalhador já possua e que possam ser agravados pelo trabalho que ele vai realizar, bem como identificar outras situações que devem ser tomadas medidas preventivas para que haja um ambiente adequado e uma saúde adequada dentro da empresa. Doutor Marco, quem é responsável pela implementação dos programas de saúde ocupacional? A empresa deve contratar uma equipe especializada para realizar a identificação de todos os riscos e as medidas necessárias. Então é preciso contratar um engenheiro, uma equipe de técnicos de segurança que faça essa identificação e tome as medidas necessárias para a prevenção, um médico do trabalho para acompanhar os trabalhadores, identificar quais os exames complementares devem ser realizados e o monitoramento contínuo desta saúde.